coisa tá uma piada, porque na hora do intervalo comercial o povo não para de falar, junta a Keila com a Stephanie, junta o Aureliano com o Lene e a Dona Maria Madalena fica ali no meio do fogo cruzado, gente. Mas tá muito engraçado, né? E você que está participando com a gente aqui, você, olha, tem muita participação, vou ler algumas, mas você pode continuar participando porque a gente tem esse bloco e tem mais um, né, Sil? Tem, então, esses dois blocos, próximos dois blocos, para que você possa participar, inclusive ligar, né? Pode participar ao vivo com a gente pelo telefone. Para quem está assistindo o programa ao vivo pela manhã, dá para ligar e falar ao vivo. Mas se você está vendo a reprise do programa, aí você tem que ficar aí, não é? Com muita vontade de falar, mas não tem como ligar porque o programa pode estar sendo reprisado num outro horário. Então, você pode ligar para 3253-3320 para falar ao vivo no estúdio. Ou você pode enviar o seu e-mail ou Twitter, como muita gente está fazendo. O e-mail é batepapo@redesuper.com.br e o nosso Twitter é @batepaposuper. E eu já quero fazer aqui a leitura de alguns textos, né, que as pessoas estão mandando. A Júlia Batista diz assim, ela já participou no Twitter anterior e agora está participando de novo. Eu tenho que me policiar para toda hora não tuitar, querendo participar do programa. Né? Tem gente que pelo Twitter tem que falar com os dedos, né? E aí, vamos em mais participações. O Elson, ele escreve assim, esse povo fala demais, porém estamos aprendendo muito. Obrigado pela parte que nos toca, viu? Tem a Elisilda de Oliveira, ela diz assim, olá pastor, gostei desse tema, pois ontem à noite eu e meu esposo estávamos falando sobre isso. Fazemos parte de uma célula, mas tem um líder em treinamento que fala pelos cotovelos e tem sido muito difícil. Por que vocês falaram o algum de vocês? Que é o líder, não, tá né? vendo? Foi quando eu falei. É você que é o líder lá? Esse não, líder? Não, só não. Então deixa eu acabar de ler. Tem um líder que fala pelos cotovelos e tem sido muito difícil, pois às vezes o foco da célula acaba se perdendo. Como devemos agir? Sabemos que ele é imperativo, mas é muito complicado. Bom, o camarada ser imperativo já é uma disfunção do cérebro, né? Eu creio que imperatividade é uma disfunção. Aliás, tem até uma participação que fala exatamente sobre alguma coisa assim. Quer ver? Olha, deixa eu ler aqui. A Lisa Lima Schneider, ela diz assim, falar demais não é só questão comportamental, às vezes é sinal de que a saúde psíquica não vai bem. Pessoas que falam demais podem sofrer de baixa estima. O ato de determinadas pessoas falarem pode ser uma necessidade de serem percebidos, enxergados e aceitos. Outra coisa, problemas de ansiedade. Há pessoas que falam tanto que parece que nem respiram e atropelam as palavras, emendam um assunto com o outro, é perceptível que algo não vai bem. Agora, há casos em que se fala muito por falta de educação mesmo, cabe investigar. Né? Aliás, tem gente que fala tanto que você tem que achar uma hora que ela vai respirar para você falar, mas não respira. Ela tem uma técnica no diafragma terrível que não para. Mas aí ela falou uma coisa importante, pastor Jean, que o líder ele não pode falar pelos cotovelos. O líder tem mais participações, mas eu leio daqui a pouquinho. Para ser líder não pode não. Aí ele pode falar muito. Né? Como a gente comentou, mas não falar pelos cotovelos. E isso é um problema, viu, gente? Coisa eu como pastor, nós somos pastores já há 10 anos, eu e minha esposa, a gente pastoreava uma congregação da Lagoinha, na cidade de Igarapé, e tinha noites depois do culto que eu chegava em casa e falava assim, não devia ter falado aquilo em cima do púlpito. Não devia ter falado aquilo. Ontem eu fui num casamento, olha que coisa engraçada. Eu cutuquei minha esposa, falei assim, o pastor está esquecendo que ele está fazendo um casamento, porque falava cada coisa que não tinha nada a ver. Sabe como? Não cabe. Tem pessoas realmente... E o que vocês estão falando aqui, o que a Lisa falou, é muito sério. Quando o líder fala muito, aparece mais. É verdade. Aparece mais. Quando uma pessoa que está em proeminência, uma pessoa que está em evidência, fala muito, aparece mais. E aí a possibilidade de causar mais estragos é maior, né? Com certeza. E vocês já tiveram... Deixa a dona Madalena falar, gente. Isso aí a pessoa não tem a leitura dinâmica, né? Isso aí é a pessoa que é a fala dinâmica, né? Que fala demais, não quer parar e vai falando, acha, mistura, né? Atropela as coisas. A senhora já ficou, por exemplo, assim, chateada por alguém que fala demais e falou muito com a senhora, assim, falou pelos cotovelos, só nunca...
Não, eu ajudo também, né? Eu vou controlando, tá falando, eu vou entrando. Ela é super tranquila, dá pra ver aqui. Será? Dá pra sentir que ela é tranquila. Porque Elaine, eu e a Stephanie, não? Ó, vou fazer como o Pilatos, eu lavo as minhas mãos. Eu não posso discordar, não. Né? Aqui ele tá falando. Eu não vou poder discordar, que isso aqui, né? É porque homem, dá pra né? sentir que ela é gente. super tranquila. Tipo, ela tava falando mais cedo dos netinhos dela, assim, achei super legal e tal. Não estou desmerecendo vocês duas aí. Mas eu quero até tocar num assunto que foi tocado agora aí, que chegou no e-mail, falando, né, sobre a célula. Porque quando a gente vai estudar sobre a gente montar um grupo de células e tal, né, a gente fala um pouquinho mais perto do microfone, Lênin, que esse microfone ele é bem direcional. Tá bom. Oi. Pode falar, mas tem que falar no microfone. Então, quando a gente estuda, quando a gente vai aprender a montar um grupo de células, né, então o professor fala pra gente, ó, você tem que fazer uma célula que vai ser tal tempo, vai ser, né, vai ser cronometrado aqui e tudo. E eu acho que nisso daí é onde a gente já aprende a falar. Porque se um dia Deus te der um cargo maior, você vai ser o pastor, você vai pregar, então você já vai poder se policiar nisso daí. Eu já assisti pregações que duraram 2h30. Entende? Meu Deus. E às vezes a pregação poderia ter sido resumida em 1 hora, né? Às vezes porque o camarada vai dando volta, fala muito e aí... Verdade. Perde até o raciocínio. Não, meu menino ontem falou comigo, o senhor está entendendo alguma coisa da pregação do pastor aqui, pai? Eu falei, filho, eu estou aprendendo mais um jeito de como não fazer um casamento. Eu falando mais daquilo que eu vivo hoje, né, que é o meu trabalho, geralmente quando as pessoas ligam e vão fazer agendas comigo, então, Lênin, você vem para cantar e você vem para pregar também, você vem para ministrar a palavra também. Então eu já pergunto, pastor, quanto tempo você quer que eu pregue? Quanto tempo você quer que eu fale? É 45 minutos, então fechou, vou fazer aquilo ali até menos. Porque nessa questão da gente falar, a gente tem que se policiar muito. É o que a gente está falando aqui sempre. Porque, de repente, se a gente fala demais, daqui a um tempo a gente pode estar colhendo frutos que a gente não queria ter colhido, frutos ruins. Entende? Mas também tem aquela pessoa que a gente estava falando aqui mais cedo, a irmãzinha falou assim, nossa, o Lênin não está falando nada, agora eu vou falar. O que a gente estava falando aqui mais cedo também, poxa, a pessoa extrovertida, é muito bom ter pessoas que são extrovertidas, são alegres, que conversam bem, que chega num grupo e já chega, né, e sorri para todo mundo, conversa, oi, tudo bem? Isso é legal, isso alegra o ambiente. Mas também tem aquelas pessoas que chegam, que falam demais, mas chega uma hora que já está chato. Viu? Mas eu acho que tem diferença de quem fala demais, que é aquela pessoa extrovertida, que tem facilidade de falar e comunicar com as pessoas, e aquele fofoqueiro, que fala demais das pessoas. Ou então aquela pessoa que esse é indesejável, né? Com certeza. Só quer falar piadinha, quer saber de zoar o outro. Esse é indesejável. Falar mal do fulaninho. Isso é chato. É. Né? E as pessoas sabem separar esses dois tipos de pessoas? Não, tem gente que não sabe, né? Tem gente que sabe. Quem tem Espírito Santo sabe. Mas eu digo assim, as pessoas elas sabem perceber quando a pessoa está sendo demais ou não, né? Quando esse camarada, por exemplo, o agradável, né? Como nós estamos dizendo aqui, a pessoa que é agradável lá, como o sobrinho, como os netos, como o colega, fala, poxa, tá faltando você aqui. O agradável, ele é fácil de ser notado, mas o desagradável também é. Aliás, o desagradável é notado na hora. Na hora. Né? Você vê pelo comentário, você vai fazer o quê? Você vai rir? A pessoa está te fazendo, te leva até pecar, você vai rir? Ou então, você vai falar, não fala isso, que a pessoa vai olhar para você, que careta, né? Dependendo do tipo de comentário. Agora, o que eu ia aconselhar que todo mundo estudasse, sabe? Sobre comunicação. Porque existem técnicas que te façam ter uma comunicação mais plena. Eu acho que, assim, as pessoas, às vezes, não consideram o fato de comunicação, ela tem que ser estudada, né? Ela é algo a ser estudado. Você usou uma palavra interessante, comunicação plena. A gente podia expandir um pouquinho mais isso. Olha, a própria palavra fala, né? A boca fala que o coração está cheio. Então, onde que a gente vê que começa que você pode começar a estudar a sua comunicação? Analisar o seu coração. Primeiro de tudo, isso não é uma técnica. Isso é viver a palavra de Deus, né? Começa por isso. Então você vai se avaliar. O que eu estou falando? Tá saindo palavra torpe da minha boca, eu tô falando palavrão. Pra que eu tô falando palavrão? Né? Eu tô falando mal de fulano, eu tô edificando. O que sai de dentro de mim tá realmente edificando ou tá matando? Né? Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é saber que
comunicação, ela nunca se dá sozinho, né? A não ser que, e mesmo assim, você e Deus não é sozinho, porque Deus é a outra pessoa, né? Então, você saber que tem uma outra pessoa que está ouvindo e você tem que tomar cuidado, né? Cuidar dessa pessoa que está ouvindo, né? Às vezes as pessoas não levam em consideração isso, né? Uai, eu tô falando com o meu amigo Lene, então o que meu amigo Lene está pensando do que eu tô falando, né? Isso também é uma técnica, né? Você pode usar isso como uma técnica, né? Começa aí a moderação. Agora, quem quiser aprofundar e se tornar um jornalista também, eu indico. E lembrar que nunca pode ser um monólogo. O monólogo não é comunicação, ou comunicação da parte de um. Né? E a comunicação tem que partir de normalmente quem é extrovertido rouba a cena. Ele toma a cena para si. Então, aí eu queria entrar... Ele toma a cena para si e ele não é um bom ouvinte. Eu queria misturar isso que você está falando, Aureliano, com o que a Stephanie falou também, que é a questão da comunicação plena. Porque muitas vezes a pessoa pensa que, porque a palavra plena significa total, né? Todo. E a pessoa pensa que o pleno é ele tomar conta do todo, né? E não é. É ele passar a ideia que ele quer passar e pronto. Na verdade, ele vai ser só um meio. Eu sou só um meio. Ele é um mensageiro. Ele é um mensageiro. Eu não sou o alvo, eu não sou o foco. Eu sou o meio daquilo que eu quero, né? Que eu sei que vai chegar no ouvido. Então, aí agora pegando esse gancho, né? Falando da perspectiva cristã, né? Todos nós aqui somos cristãos. E muitas vezes as pessoas, quando um cristão chega para abordar alguém, falar de Jesus para alguém, as pessoas consideram os cristãos aí no meio secular pessoas chatas demais, porque falam muito, né? Ah, fulano e tal, depois que converteu, nossa, fala demais, né? Porque antigamente a pessoa falava coisas que as pessoas gostavam de ouvir. E será que agora é porque elas estão falando coisas que as pessoas não gostam de ouvir? Que as pessoas estão dizendo que ela está falando demais, né? Será que é porque está falando muita coisa desnecessária ou porque está falando coisa que realmente confronta? Não. Eu vejo os dois lados, a questão do confronto e a questão do ganhar discussão. Então, muitas pessoas vão falando, eu já fui muito assim, de discutindo a ponto de querer ganhar aquela discussão. E não é por aí. Aí eu aprendi uma frase que creio que todo mundo conhece, que eu prefiro ser feliz, né, do que ganhar aquela discussão. Então, deixa eu ser feliz. Eu posso transmitir aquilo que eu penso. Né? Acho que isso é importante também. As pessoas que se escondem, não é legal. Sim. Eu acho que você deve transmitir o seu conhecimento, aquilo que você pensa, mas não precisa ganhar a discussão. Ô, gente, deixa eu ler um pouco de participação, que o povo está participando, falando muito aqui. Não dá tempo de ler. Mas são participações interessantes. Eu já tô com o dedo levantado. Então, levanta o fica aí na fila. Entra na fila, viu? Diz assim, olha, o Tiago Jefferson, ele fala: olá, irmãos, que a graça e a paz sejam com todos. Tenho uma esposa que fala muito, mas é difícil de ouvir. Com isso, Deus está me concedendo muita sabedoria. E no seminário que eu participo, estou aprendendo muito a me comunicar. Trabalho com gerenciamento e vendas, e comunicação não é aquilo que se fala, e sim o que se demonstra. É a comunicação como um todo, né? No seminário aprendi a falar de verdade com amor. Interessante, falar com amor, hein? Porque muitas vezes a gente fala, joga a palavra em cima da pessoa, né? E a gente não fala com amor. E aí, para eu falar com amor, eu tenho que pensar no que é o amor primeiro, né? E a Bíblia vai falar que o amor é o quê? O amor é paciente, o amor é benigno, né? O amor, ele não se alegra com a injustiça. Então, quando a pessoa fala... Isso é interessante, a participação do Tiago Jefferson, porque vai nos levar a pensar, quando eu falo com amor, então eu estou preocupado se eu estou sendo injusto, eu estou preocupado se eu estou me alegrando com o mal do outro, eu estou preocupado em não ser inconveniente, porque a Bíblia fala que o amor não se porta inconvenientemente, né? O amor, ele não se ensoberbece, né? Ele é paciente. Então, será que está faltando amor para a gente falar? Né? Então, vamos pensando aí.